Salve, salve família! Tô aqui hoje com o Macavima, grande amigo, parceiro aí de longa data. Queria que você se apresentasse aí pra gente, Matheusão. Opa! E aí, Matheus, cara, valeu pelo convite aí. Da hora demais trocar essa ideia. Bom aí a gente fazer esses reencontros, né? Para também alinhar aí, botar em dia as trajetórias, né? E eu sou Matheus, sou de Itabira, Minas Gerais, aí, né? Quadrilátero ferrífero, terra de Drummond, né? Terra da Vale também. Tem que equilibrar, né? Uma droga, uma salada. E aí estamos nesse corre aí da música já desde muito tempo. Eu não sou nascido na música, sou filho de operário e doméstica, mas tenho um pai que toca e compõe assim, né, por diversão mesmo, né? Então, para não dizer que eu não tirei a música do nada, né, eu falo aí que tem esse dedinho. E aí, pô, acho que eu entrei na música muito também porque por ser adolescente revoltado, ser uma criança que sofria bullying e todas essas coisas, aí eu fiquei revolto na adolescência, e foi droga, violão e, e álcool pra caramba. Aí depois, com a maturidade, né, você vai transferindo a energia da revolta para algo mais saudável, né? Pelo menos no meu caso, isso aconteceu, né? Aí essa pira, comecei a tocar violão já com uns 16 anos, uma pira assim. Para cantar, eu só fui cantar na faculdade, quando eu entrei no curso de História. Que aí que eu entrei esses lados aí, né, de Ouro Preto, Mariana, né, na UFOP, que é o contexto, inclusive, né, que a gente se conheceu, né, Matheus, em Ouro Preto, né. Eu cheguei primeiro a fazer história, porque eu não tinha nenhuma formação de música, nada. Na minha cidade não tinha conservatório, essas coisas. Na verdade, eu nem sabia que existia essa possibilidade de fazer um conservatório de música. Depois que eu fui descobrir isso, eu falei que tem toda essa, né, essa ordem de formação, você E tem vários anos. você é totalmente autodidata, Matheusão? Ô, cara, para não te falar que eu sou totalmente, eu comecei a tocar de ouvido, vendo a galera, eu ouvi de olho, eu falo que é muito de olho também, né? Porque eu era desenhista, então eu tinha um rolê de olhar e tentar imitar. Então acho que no começo eu tinha mais olho do que ouvido, eu tinha a pira do desenho. O ouvido foi no depois, que eu tinha que ir pegando as músicas, como os rock chamam de solo, né? Eu ficava com o meu tonante lá tentando pegar os solos ali no violão. Aí que eu acho que começou a desenvolver o ouvido. Aí eu fui estudar mesmo música. Eu fui quando eu entrei na UFOP, que aí tinha aquele Conservatório Livre de Música de Mariana, Tô que era com ligado. os ex-alunos, principalmente ex-alunos de música da UFOP, né? Mas era aquele conservatório livre, não era igual um conservatório tradicional que tem, né, que é realmente aquele rigor de turmas, de uma continuidade, e era um negócio mais solto, sim. E é aquela coisa, você pegava o que dava para você pegar ali, tinha professores muito bons também, né? E eu fiz junto com a faculdade de História. E aí, no mesmo tempo, eu fui bolsista de PIBID, eu mexi com militância política na universidade, eu comecei a tocar na noite, então foi um monte de coisa, tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, né? Você é um cara bem E, engajado, né, Matheusão? Eu lembro quando você entrou na TV, eu, eu só acreditei que você fazia história porque eu não te vi no corredor da música. Porque pra mim você sempre tinha que ter feito música, velho. pois é, cara, eu no ensino médio eu já estava na pira de tocar, sabe? Eu já perdeu um pouco o sentido da escola para mim, e eu ia para educação física com violão, assim. Então já, o professor de educação física já sabia que eu não ia jogar nada. Então era só para pegar a presença mesmo. Aí eu tomava recuperação, fazia uma provinha escrita, atividade física. Na teoria eu sabia tudo que tinha que fazer de atividade física, então suave. Então eu falei, vou tocar meu violão aqui, depois eu faço aquela provinha escrita, tranquilo, suave. E aí era essa pira, cara, eu ficava tocando, cheguei a montar uma banda, assim, tal. Depois eu comecei a fazer mais tocar sozinho e E teve quando você um começou? cara. Quando você Oi? começou a compor? Como é que começou a botar os Cara, autoral pra fora? cara, eu brinquei de compor várias vezes, né? Mas
Eu nem sei te dizer qual foi a primeira vez que eu compus, mas a maioria das vezes eu não guardava as músicas, né? Então eu tenho muito essa pira de sentar e sair fritando e sair alguma ideia, mas a maioria achava ruim, né? Então eu nem guardava, nem memorizava. Então eu devo ter composto, acho que antes de eu tocar violão eu já compunha. Minha mãe fala que eu cantava as músicas quando eu era criança. Eu lembro de umas músicas que eu pensei na minha cabeça antes de eu tocar, antes de eu cantar de fato também. Eu já tinha ideias de música que eu fazia na cabeça. Mas tocar uma música e falar, olha, essa é a minha composição. Eu só fui fazer isso, acho que já lá para os meus 18 anos. Aí que eu fui levar um pouquinho, começar a levar mais a sério música, né? Mas assim, autodidata, igual você falou. Aí com 20 anos, eu acho que fui no conservatório, já com meus 19, 20 anos, que fui para esse conservatório livre, e aí eu comecei a estudar com o professor, né? Paralelamente a outras coisas, do tempo que dava, né? Aí que eu tive primeiro contato com partitura, com teoria musical, com essas coisas todas aí que depois eu tentei correr atrás, assim, repertório pra caramba, não tinha muito, né? Eu comecei a tocar na noite para complementar a renda, na época da faculdade de História. E isso é uma pira que você falou, né? Devia estar sempre na música. Mas, velho, eu falo assim, ainda bem que eu fiz História antes, porque era a minha segunda opção, não era a primeira. Como eu sabia, eu pensei, não consigo entrar no curso de música, não tenho nada de teoria de musical, e assim, eu tocava mal, eu era ruim mesmo, eu era bem ruim. Hoje eu sei como eu era ruim. É... eu era muito ruim, na moral. Assim, eu aprendi a tocar uma música do Chico Buarque, eu tava achando que eu era o rei da bossa nova, assim. Depois eu fui ver que eu tava começando a entender um pouco mais de harmonia e levada de violão nessa época. Mas se eu não tivesse entrado na história antes, eu acho que teria acontecido comigo isso é o seguinte. Eu ia muito novo, com minha característica meio nerdola, me tornar um músico academicista. Você tá ligado? Aquele cara que acha que eu ia ser um músico punheteiro e eu acho que eu não seria um artista. Com Sacou? certeza. Ainda mais se eu tivesse feito lá no onde eu estudei. Pois é, não vamos citar nomes. Porque é bem Mas quadradão. Pois é, você teve uma experiência no mesmo local, né? Então você vê como que o negócio vai te deixando quadrado, né? E Até pra pensar cara, fora da caixa, você tem que ter. Tem que estar. Sei lá. Enfim, mano, eu não. tem que ter referência, né? Eu simplesmente foi o TCC me fez. Sei lá, eu toco violão a cada 6 meses, Matheusão. Desde que eu formei, É mesmo. nunca mais. Ah, não conectou, velho. Não. Perdeu a graça, assim. E eu falo isso, assim, com um certo pesar, sabe? Uhum. Mas. Não consigo mais colocar a mão no violão mesmo, assim, ter aquele prazer de tocar, de tirar, falar, nó, caralho, que doido. Mas, não sei, engraçado, você fez um arco aí de coisa assim que acabou que eu passei. E é engraçado, porque realmente, assim, o estudo formal da música me ajudou muito com as outras coisas que eu aprendi a fazer na vida, sabe? Aprender a arte do método, assim, sabe? Que a música você tem que ter paciência, né, Matheusão? Pra aprender qualquer coisa na música, né, velho? Então, essa parte, assim, me ajudou. Mas na faculdade, assim, achei que fiquei... Que a própria faculdade de música me distanciou dela, assim, sabe? Mas por essa coisa que você falou, assim, por me deixar muito academicista, assim, você acaba tendo que racionalizar muita coisa que às vezes, assim, a música é só pra balançar o esqueleto, sabe? Às vezes deixa rolar, sabe? Então, então, assim, tem hora que você fica chocado, assim. Não vou entrar muito, porque hoje você que tá aqui pra ser entrevistado. Um dia a gente resenha isso. Mas, velho, eu quero aproveitar a fofoca pra trazer mais fofoca, porque eu tive também contato com o Luan, o Luanzinho, e ele tinha comentado, cara, de um projeto. Eu até, antes de eu escutar o projeto, comecei a falar com ele, grava na fita! De um projeto aí, cara, que você tá, por isso, que você tá desenvolvendo lá em Itabira. E é justamente eu queria saber se era um projeto autoral e como que tá isso daí dentro da sua rotina. Cara, muito legal. Eu tava indo por um caminho parecido com o que você falou, sabe? Antes desse projeto acontecer, assim.
Tava ali tocando, fazia metade da minha renda em Ouro Preto com música e outra metade dando aula. Eu tava com meio cargo só de professor de história ali e tal. E tava desanimado, sabe? Porque é muito patrão escroto, muita gente babaca, uma cena muito fechada, né? Com muitos poucos lugares bons para tocar e muito músico bom disputando, né? Como você sabe muito bem. E como eu não era da região, eu saquei que ia ser eternamente um estrangeiro naquele lugar ali, né? E quem era dali já há muitos anos, quem estava ali há muitos anos, é outra relação e tal. Então, falei, eu preciso expandir. Foi quando eu vim para cá e eu já estava meio que desanimando, falar, será que não é meu rolê fazer música? Talvez eu tenha que mexer com arte de outros meios, né? Aí foi quando eu cheguei aqui, eu entrei, eu consegui esse trabalho, né, como educador ali, né, mediador no tal cultural e eu, logo na sequência, eu recebi a notícia que meu projeto de lei tinha para gravar um CD mesmo, CD físico, tinha sido aprovado. Cara, eu já tinha esquecido que eu tinha feito esse projeto. Cara, muita onda, porque acho que foi em 2020, acho que foi 2020 que esse projeto foi escrito. Já tem tanto tempo que tem música que eu já nem lembro mais que estava escrito lá. Eu tive que substituir 2 músicas por músicas novas. Aliás, ainda estou nesse processo. Porque eu não lembro mais daquelas músicas que eu tinha botado lá. É o que eu te falei, às vezes eu acompanho as músicas e esqueço delas. Que Aí eu tô isso, assim, pô, que velho? música é essa? Nem. Sim, cara. Eu tô, que porra de música é essa que eu botei aqui? Aí já tinha a letra, só que a música, a gravação da música não tem, que no projeto não pede gravação, eles pedem as letras, porque a letra tem questão de, né, ter conteúdos que você não podem falar, né, discriminatório e tal. Para o projeto ser aprovado, eles precisam analisar previamente todas as letras. Música só basta uma demo, já rola. E aí eu fui ver, cara, essas músicas eu nem sei mais que músicas são essas, cara. E também não tem nada a ver mais essa música. Tinha música que era muito assim, fazia sentido em 2020. Até pelo contexto político nacional de 2020. E que Tanto hoje não faz faz, nem né? sentido gravar essa. E aí descobri que dá pra trocar. E aí eu pensei, fudeu, agora eu tô em São Paulo, como é que eu vou gravar essa porra em Itabira, né? E como é que eu vou pensar arranjo, essas coisas, de uma forma fiel? Porque acabou que esse projeto foi feito em parceria com um estúdio e um compositor lá de Trabilha, uma galera da geração do MPB mais antiga, né? Uma galera das antigas que me abraçou, falou, opa, esse moleque aí tá fazendo uns negócios interessantes, vamos fazer um projeto com ele aí. E quem que é essa E aí, galera? essa galera, cara, é principalmente o Marçal Filho, que é um compositor lá de Itabira também, e também produtor cultural, ele já passou faz muitos projetos, e ele tem esse estúdio com o filho dele, o Marcelo, que é pianista, também é arranjador, né, e também é técnico de áudio, engenheiro de áudio, trabalha com isso, eles têm esse estúdio, né, o filho dele é um muito bom músico, pianista, sagaz, ele é muito bom escritor, manja muito de projetos, então eles têm produziu muita gente ali na região, né, durante muitos anos ali, e aí eles curtiram o som meu, a gente falou, vamos fazer esse projeto com as minhas músicas, né, na época, e na época eu nem tinha 10 músicas direito, né, eu falei, não, vamos pôr as 10 músicas aí e tal. E eu fiz, e aí eu coloquei, e esqueci disso, cara. Nem tava lembrando desse bagalho, desse negócio. Aí quando eu tô aqui em São Paulo, eu falei, se o projeto foi aprovado, a gente vai gravar as músicas e tal. Eu falei, porra, em São Paulo, como é que eu vou fazer para gravar esse negócio em Itapira, mais de 600 quilômetros de distância, né? Aí eu pensei, gravar até que nem é tanto o BO, que tipo, tem um orçamento também para transporte, tudo isso no edital, né? E eu não preciso ir lá todo dia. Se eu me preparar bem, eu gravo num dia uma música, 2 músicas, depois volto, gravo mais outra, né? Dá para fazer um apanhadão. O negócio é um processo todo, de construir os arranjos, pensar as ideias, escolher os instrumentistas. Eu falei, quando que eu vou achar tempo para fazer esse caralho desse negócio? E preocupado porque eu também estou trampando muito aqui, tá corrida a vida e tal. Aí, o que acontece? Luan, e já estava conversando comigo, daí com o seu trio, né, o Pico dos Contos, a gente fazer um trampo juntos e tal. Eu falei, galera, estou em São Paulo, acho que não vai ser possível fazer esse trampo mais que a gente estava falando e tal, mudei
e a gente estava construindo uma coisa de gravar conteúdo, de lançar coisa para vender show. E aí, decidiu mudar para São Paulo, a gente ia desistir. Aí, eis que aprova um projeto, a gente meio que já estava decidindo o quê? Vamos gravar então suas músicas? Já que não dá para a gente fazer muito show e tal, vamos gravar suas músicas, se aparecer show para vocês, você chama a gente. Para você que a gente chama, rodar com esse seu trabalho, né? Aí a gente vai para um outro lugar, né? Para de ser artista da noite, cover de boteco, e vai realmente rodar com o trabalho de um artista, com um arranjo nosso. Aí é outro lugar, né? É outro Você vai acessar outros produtores, outros editais, outras, né, instituições, enfim, outros cachês, outros, enfim, né? Então a ideia era essa, só que a gente achou que isso ia demorar uma vida, porque não tinha dinheiro. A gente estava vendo captação, tentavam a lei de cultura da Margareth Menezes, de Blanc, Paulo Gustavo, pensando como que vai tirar a verba. Aí eu aviso, galera, é o seguinte, pode ficar tranquilo com relação à verba, o meu projeto de lei foi aprovado. E a galera já, nossa, que da hora, agora o bagulho vai. Eu falei, beleza, então, gente, aí a gente vai fazer os arranjos, porque eu quero garantir que tem uma estética que é ao mesmo tempo contemporânea, que está antenada nas coisas de agora, e mas que também manja, entende as minhas referências de musicais, né, e tal. Eu acho que nem tirando os caras, os produtores lá de Itabira, não, eles são muito bons, mas eles são os caras que cresceram ouvindo música da década de 70. Isso é necessariamente um problema? Não, isso é bom, eu gosto muito desse período musical do Brasil, porém, eu sou um artista de agora, eu também quero trazer referências de agora, que surgiram nessa chamada nova MPB, digamos assim, né, com muitas aspas. Então, mano, até você me deu aí a deixa, porque como é que você descreve seu estilo? E me fala também das suas influências aí, como é que tudo isso aí gera sua sonoridade, meu velho. Então, se eu fosse eu mesmo criar um termo para definir minha música, aí já entra na excentricidade, né? Eu diria que eu faço uma música brasileira, canção brasileira afropindorâmica, porque Agora explica. porque é o seguinte, eu poderia falar que canção afro-brasileira, mas eu acho que aí seria um apagamento também da cultura indígena nos gêneros musicais que a gente tem, nos gêneros tradicionais que a gente tem no Brasil, né? Então, a gente pensa principalmente no Nordeste, forró, baião, shot, né? A gente vai pensar também em outros ritmos regionais, né? Ijexá, que tem também em algumas regiões do Nordeste, Bahia mesmo, só que é muito marcado pela tradição africana no Brasil, mas também tem uma contribuição indígena muito forte, né? E os indígenas não chamavam isso aqui de Brasil, esse território é chamado de Pindorama pelos indígenas, né? Então, para colocar esse brasileiro, eu acho que traz uma conotação meio, sabe, samba exaltação, Getúlio varguista, né? Aqueles sambas nacionalistas e tal. E já não é muito esse lugar que eu reivindico, assim, né? Por mais que eu tenha muita referência dessa geração, dessa galera, né? Do samba também, e da galera da MPB dos anos 70 e pá. Mas eu penso nessas coisas de hoje. E a gente hoje, eu questiono um pouco essa ideia de Brasil, né? Enquanto uma bandeira que eu trago o Brasil. Não é uma coisa que eu tenho tanto... Né? O Brasil é um projeto de colonização, né? Ele é uma violência simbólica, ele é um apagamento de várias outras percepções de identidade, de nação que tinha aqui no Brasil, tanto dos indígenas quanto dos povos africanos que vieram para cá, né? É um projeto que os europeus colocaram e essa república foi construída através de um golpe militar. As cores da nossa bandeira são as cores das casas Orleans e Bragança, que são as famílias reais portuguesas. A bandeira é muito parecida ainda com a bandeira do Império. Então, assim, afro-brasileiro, não sei se essa palavra seria tão legal, muita gente gosta disso, MPB. Aí eu costumo dizer às vezes que é afro-referenciado, mas aí, se eu fosse ser mais justo, eu colocaria também essa coisa pindorâmica. Por isso que tem essa pira. Agora, me fala como que eu boto essa categoria no Spotify. Não tem como, né? Eu tenho que achar numa estante mais comercial. Então aí tem que pensar, sair um pouquinho a cabeça do artista, então um pouco a cabeça
um pouco de produtor também, que é uma coisa que eu tenho tentado conciliar. Então, se eu fosse me colocar na prateleira do mercado, eu ia me colocar na prateleira ou da MPB ou da nova MPB. Preferencialmente da nova MPB, porque se eu me coloco como MPB, eu já nasço velho, né? Já vou nascer velho, né? E onde que está o que sobrou a MPB de hoje dentro desses moldes parecidas com a continuidade do que a gente chamava de MPB lá dos anos 80, seria hoje a tal nova MPB que está muito mais nichada, né? É uma coisa que não está tão no mainstream, assim, né? Não mais. Então, é muito por aí que eu acho que eu tenho que também buscar me manter relevante para já não nascer velho. Então, seria, acho que colocaria assim, né? Se eu fosse para a prateleira, eu me colocaria dentro da nova MPB, né? Caralho, que foda. Eu achei bem foda a explicação e todo o percurso que você tá fazendo, cara. Você já estão gravando isso? Como é que já estão os arranjos? E até mesmo suas composições, já tem alguma coisa nessa pegada aí? Então, cara, gravação ainda vai ter um percurso até a gente começar a gravar. O que a gente conversou? A gente tentar deixar os arranjos o mais pré-prontos possíveis, para quando chegar a época do estúdio, a gente aproveitar o máximo recurso possível financeiro do edital. A gente gravar, de preferência, tudo assim rápido, num dia, uma música inteira num dia só, porque tem que fazer o transporte, tanto meu para lá quanto deles e tal. E também para a gente conseguir ter recursos para instrumentação. Que quanto mais música você põe para tocar, mais dinheiro, né? Você tem que ter. Então a gente vai estar nessa fase mais de construção desses arranjos, a gente faz as reuniões online, a gente vai trazendo referências do que a gente acha que aquela música pode trazer de outras músicas que talvez tenham referências sonoras parecidas, né? Tanto de como que vai soar em questão de mixagem, masterização e tal, tanto também de arranjo, instrumentação, esse tipo de coisa. Aí a gente discute isso, faz o documento, faz uma coisinha bem sistemática, e aí o trio, o Beco dos Contos, vai ensaiar. Hoje nós vamos fechar o ensaio dessa música. Aí eles vão lá, escuta as referências, discute, pensa arranjo, e aí eles gravam arranjo, manda para mim, sim, gravação tosca mesmo, para eu escutar, e eu falo, opa, gostei, aí é isso então. Então aí eu já vou me familiarizando com o arranjo, para quando a gente se encontrar, né, a gente já conseguir sincar esse arranjo que eles fizeram em Minas, e eu me adaptando para tocar e cantar junto com esse arranjo aqui em São Paulo, ou seja, vou estudar em cima do que eles gravaram lá, né, esse é o caminho. Oh, 10 músicas? 10 músicas. Rapaz, isso vai dar um trampo, hein? Já tá dando, né? Nossa, mano, ó, porque tipo, lá no Liciel era um. São ainda, né? Eu acho que ele aumentou uma faixa, pelo que eu tava vendo no Instagram. Mas quando eu tive lá, eram 4 músicas um fim de semana. Tudo bem que a gravação em fita, né? Tem outro rolê. Mas pensando em termos de performance, assim, né? Colocar na fita ali tocando, mano, é duas músicas por dia, pensando em ao vivo. Eu não sei qual o tamanho do estúdio. Se for overdub, né? Se for igual a gente trabalhou naquela música sua do Homem e o Rio, que foi, né? Só subir na escadinha das gravações. Meu amigo. A ideia que a gente está tendo, eu pensei em tudo isso que você falou também, é que a gente vai precisar de fazer pelo menos 5 encontros para gravar de 2 em 2 músicas. Não dá para chegar a gravar tudo de uma vez, é impossível. Impossível. Não, 10 músicas nem a pau, velho. Ó, pra ficar Não, bom? Não, dá não. não. Mas qualquer ideia também que foi tida. Uma das possibilidades que a gente pensou é de gravar uma guia ao vivo, mesmo que lá o estúdio deles dá para fazer isso. O aquário, né, do estúdio cabe uma banda inteira lá dentro, dá para jogar todo mundo em linha, né, e microfonar, E depois ir construindo, né? Quem tá mais perto vai construindo a música e você chega só gravando a voz. Exatamente, essa que é a ideia. Essa que é a ideia de deixar a música gravada, e eu vou chegar depois que ela já tiver com a guia pronta para gravar a voz. E aí, se tiver que gravar um instrumento a mais por fora, opa, isso aqui saiu. Então, aí é correção, porque a ideia é gravar, o Luan falou, é melhor gravar ao vivo.
Que aí é metrônomo na orelha de todo mundo, 1, 2, 3, foi. Todo mundo grava, escolhe o melhor take. Dentro do melhor take, como gravou ao vivo, mas como foi gravado as faixas separadas, né? Tem um erro no, sei lá, no piano, na 3 minutos e 30. Vamos gravar o piano de novo. Aí ele vai escutar já a guia, né, e vai corrigir o que precisar. Né? Eu acho que isso é uma forma inteligente de gravar, porque além de ter a organicidade de estar tocando ao vivo, que acho que deixa o músico mais feliz, digamos assim, né? Faz mais sentido para o músico tocar, né? Ainda tem essa coisa de conseguir corrigir no mesmo dia ali. O cara já escuta, todo mundo já ouve e fala, opa, tem um detalhe aqui, já vai anotando as minutagens, o que precisa corrigir, o que precisa trocar, o que precisa corrigir. E já consegue resolver tudo no mesmo dia. Tudo que tem de bateria para resolver nessa música, nesse take que a gente escolheu como oficial hoje, vamos resolver aqui. Opa, teclado tem que resolver tal coisa, vamos lá. Né? Pode sobrepor camada, enfim, né? Mas nesse formato. Então, acho que essa é uma forma inteligente de fazer, até porque eles são os trios de música instrumental, eles estão muito acostumados a tocar juntos. E eles ensaiam muito arranjos super sofisticados, com quebras de tempo, mudança de compasso, né? E o Otto é aquele baterista super da partitura, é um cara bem muito estudioso, todo mundo ali estuda bastante, né? Então, acho que para eles esse formato de tocar ao vivo vai ser interessante, eles vão saber como corrigir o que precisar corrigir ali na hora. Né? Acho que então 5 encontros a gente deve conseguir gravar as 10 músicas, né? E aí partir para outro processo de queremos mais instrumentos. Aí já é outro processo, que aí, precisamos de um saxofone, precisamos de uma trompa, precisamos de um pandeiro, e aí a galera já vai gravar em cima do que já está posto ali, então vai ser algo muito mais simples, né? Eles vão chegar, grava o instrumento deles em cima da música que já está praticamente pronta, e é isso. Eu acho que dessa maneira a gente vai conseguir fazer um trabalho eficiente, né, e vai ficar interessante. Não, botei fé, mano. E você não tá gravando mais, não? Você parou de mexer com isso? Então, cara, gravação eu fiz, olha que loucura, eu fiz algumas trilhas sonoras até para alguns amigos meus do teatro. Maluco, hein? Aí sim. A primeira que eu fiz eu fiquei muito inseguro, eu pedi ajuda do Luan até para me mandar timbre, banco de som, e eu fiquei, caramba, não sei se eu consigo masterizar isso direito, como é que eu vou fazer e tal, mas foi um processo legal. Eu fiz umas 2 vezes para a mesma galera, que o grupo Vira Voltear lá em Tabira, e aí da segunda vez eu já fiz por mim mesmo, aí já fiz mais tranquilo, depois eu criei mais acho que foram 3, chegou a ter uns 3 trabalhos assim, e eu acho que aí eu comecei a falar, beleza, agora eu acho que eu já consigo brincar, tava brincando mais no Reaper mesmo, né? Eu me gravei para produzir conteúdo para Instagram, né, de várias formas e tal, Eu mas lembro das aquela músicas, coisa. mano. Você gravou umas coisas pro lado A uma vez, aquele lado A em casa, o som ficou bom pra caramba. Aquele microfonezinho você ainda tem? Tenho ainda, Aquele ali é violento, mano. Que massa. Tô com três mix agora, né? Tem o SM57 que eu tinha comprado, aí tem também o dinâmico, né? Agora, a gente não tô lembrando o nome dele aqui, exatamente o modelo, faz um tempo que eu não mexo com isso. Depois eu tenho que fuçar de novo o equipamento. Eu comprei mais um microfone de guerrilha para noite também, dinâmico, e que eu percebo que às vezes é bom para gravar em casa, porque você não pega tanto ruído, né? Então é interessante. Gravar em casa não tem isolamento acústico, não tem nada, né? Então às vezes fica mais complicado. Mas para gravar um violão, para gravar, aí o dinâmico é vida, né? Outro rolê. E então o meu lado como técnico de áudio ficou muito nessas coisas, para me auxiliar mais enquanto produtor de conteúdo individual mesmo, né? E de vez em quando eu dou um salve aí para os amigos que pedem uma trilha e tal, né? E não mergulhei tão a fundo no estudo igual o Luan, igual vocês mergulhou, mas eu achei que quando eu saí da TV UFOP, né, depois de 1 ano e 1 mês lá com técnico de áudio, eu pensei, porra, vou esquecer tudo, não vou lembrar nada, não vai adiantar nada isso que eu estudei, que eu aprendi, que eu fiz. Depois de um tempo eu reparei que beleza, eu não tenho mais aquela percepção que eu tinha quando estava mexendo com isso todo dia, óbvio, mas uma noção
um olhar diferenciado, um ouvido diferenciado, um direcionamento de como produzir um som, uma coisa, já é outro olhar. Já vou para, se eu vou gravar qualquer coisa, eu já vou pensar muito diferente do que eu era antes de ter feito esse trabalho, antes de ter tido essa experiência. Lógico que se alguém me pedir para trabalhar com isso como profissional, eu vou indicar você, vou indicar o Luan, né? Não vou falar, não chame eu não, você é louco, não mexe com isso não. Agora, uma coisinha mais simples, assim, a gente desembola também, né? Pô, mas A gente vai dizer, nem assim, as suas composições você se grava assim, fica experimentando, sei lá, compõe e gastar. cara, eu faço, tanto é que as músicas que eu mandei para a galera ouvir, tem todas já gravadas. Todas já estão gravadas. Eu gravei ou com vídeo, ou com áudio e vídeo, ou só áudio, né? Algumas que eu falo, ó, a performance de instrumentista está horrível, ignore, mas dá para ouvir bem. Outras eu falo, a gravação tá horrorosa. Eu fiz uma mix aí que eu não sei o que eu arrumei, eu sumi com os agudos, com o som de rádio borrachudo pra caralho, mas ó, ignora. Gravei assim, na correria, na tora. Já outra ele falou, opa, essa ficou bonitinha até, é um voz e violão bacana, você vai ouvir até com gosto, vai tirar a música sem sofrer. E aí é esse rolê, né? Então eu tento registrar essas músicas que eu considero que são composições que achou, essas aqui eu quero levar para trabalho, né? Aí as que eu nem quero levar para trabalho, nem me dou o trabalho de gravar, porque realmente dá um trampo, assim. É um rolê, né, velho? É. Nossa. Não aguento mais, velho. Eu lembro de roscar microfone, cabaiada, 2H6. Nossa, não. E fazer tudo sozinho, que você tem que ficar testando se o posicionamento do microfone tá legal, aí o meu fone de ouvido não alcança a posição onde eu estava gravando, então eu tenho que gravar um trechinho, parar, voltar a escutar. Ah, não, tem que deixar o microfone mais para cá. Nossa. Não, não Aí quando fala você não. consegue acertar o posicionamento do microfone com a acústica bacana, sem da sala onde você tá, aí o quadro da câmera fica ruim, aí a luz fica esquisita. Aí, sei lá, o microfone tampou alguma coisa. Enfim, a loucura, som de conteúdo. Você sabe como é que é. Boa, velho, falei um monte de coisa aqui. É porque você tá me escutando direto, mas eu fico abrindo e fechando o microfone. Agora eu acabei de esquecer o que eu não gravei. Aí, ó, tá vendo? Faz tanta coisa e esqueci de apertar o REC. Mas é um rolê, mano. Produzir conteúdo é porque a gente gosta mesmo, né? De se comunicar de alguma maneira. Mas, ô Matheusão, fora esse projeto aí, só ele que tá acontecendo ou já tem algum plano aí pro futuro? Como é que tá aí suas próximas etapas aí de músico e compositor? Então, cara, uma coisa que eu percebi enquanto artista é que se você é artista independente e você não tem grana pra caramba pra investir, e você também não vive num lugar que tem uma cena forte, em ascensão, como era o meu caso, você tem que dar seus pulos e se organizar. Então, acho que para mim fazer esse movimento para cá, para tentar me inserir em alguma cena, parte também desse trabalho para minha gravação ter algum sentido. Porque uma coisa vai ser a gravação do CD físico, outra coisa vai ser o lançamento dessas músicas do CD físico nas plataformas de streaming e a produção de conteúdo audiovisual, videoclipes para essas músicas, para elaboração de estratégia de lançamento, pré-produção, produção, pós-produção, quanto recurso financeiro eu vou ter para fazer isso, eu vou ter que tirar esses recursos do meu próprio bolso, porque a gravação, beleza, mas a gravação é tipo um estilingue na guerra. Pelo menos agora eu tenho um estilingue de graça, né? Antes eu tinha que pagar até o estilingue, então eu já tenho estilingue, agora eu vou para a guerra. Ó, mano, que doideira. Então, gravar é a ponta do iceberg, né? Por dizer, ter as músicas, né? O que você vai fazer com essas músicas? Então, acho que é essa próxima etapa, né? De como fazer esse trabalho. É um trabalho que a galera está fazendo antes de ter dinheiro, né? O Beco dos Contos, Luan, né? O Vitor e o Otto, né? Antes de saber se ia ter grana, se ia ter recurso, a galera tirando tempo para ensaiar, estudar, acreditando no meu trabalho, sabe? Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, fora que é o dinheiro do município, o dinheiro federal, mas o dinheiro federal foi vinculado para o município para fazer essa gravação. Então, é uma coisa que eu quero fazer com muita
muita tranquilidade, muito planejamento. Eu não vou só pegar essas músicas e, ó, tá aí, não. Eu quero construir realmente uma estratégia legal para não ficar as músicas perdidas no ar. É o trampo de muita gente e, queira ou não, é um trampo de uma vida meu, de composição, né? Que conta a minha história também. Então, acho que o que que eu quero fazer aqui é me inserir na cena aqui, começar a tocar aqui à noite, construir público aqui também, né? E criar conteúdo, criar conteúdo para utilizar esse conteúdo depois, quando eu for fazer os lançamentos das músicas. Então, eu já tenho que ter uma pré-estratégia aqui para eu já saber o que eu vou produzir de conteúdo e como que eu vou produzir conteúdo, trabalhando tanto quanto eu trabalho, ficando 9 horas por dia no lugar onde eu trabalho, ou para mais, né? Mas aí 1 hora no ônibus, mais 2 horas quase na academia, e aí a faxina, arrumar de casa. E quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou fazer esse conteúdo? Quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou bolar estratégia? Quando que eu vou juntar dinheiro? Como que eu vou juntar dinheiro? Então eu vou ter que trabalhar para fora para conseguir juntar grana. Essa é a vida do artista independente, né, cara? Então, Caraca, guerrilha total mesmo, com estilingue. com streaming. Então a gente tem que ser muito esperto na hora que como a gente usa os nossos recursos, né? Então eu diria que o meu grande projeto hoje é eu não desperdiçar esse tanque de guerra, né? Que o meu estilingue tem que virar. Bela analogia, velho. Não, Matheusão, eu queria te agradecer, velho, por ter tirado um tempinho aí pra trocar essa ideia. A gente não se falava há tanto tempo, né? Verdade. No máximo um áudio mais ou menos ali na correria do WhatsApp, mas é um prazer imenso, viu, velho? Pô, cara, massa. Muito bom te Igualmente. escutar, mano. Você é cabeçudo demais. Pô, valeu, Matheus. Fico muito feliz aí pelo convite, cara. E legal demais acompanhar aí, cara, sua trajetória também, sua produção de conteúdo aí só abrindo os ramos, né, cara? E aí, sempre bom ver, porque, né, para mim, a referência necessária para transformar a minha visão de produção de conteúdo, de comunicação, né? Esse contato que a gente teve aí trabalhando, a ideia, assim, mudou muita coisa na minha cabeça, na minha vivência, na minha experiência. Então, pô, né, melhor lugar para a gente trocar ideia sobre isso não tem, né, velho? É providencial. Não, valeu demais pela sua presença, viu, Matheus? Tudo de bom aí, cara, na sua jornada. Tamo junto. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.